Vamos iniciar aqui a nossa disciplina de contabilidade geral. Sou a professora Poliana e vamos ver aqui um pouquinho desse universo contábil. Vamos fazer hoje, nesse primeiro videoaula, uma introdução à contabilidade, onde nós vamos falar um pouco sobre a importância da contabilidade, o objeto, o objetivo, a finalidade, e falar um pouco de 3 demonstrações contábeis. Vamos lá. Informações contábeis. O que são informações contábeis? São informações geradas pelo sistema contábil. Na verdade, a contabilidade é uma ciência bastante antiga, que já vem sendo utilizada desde a época da pré-história e que sempre foi geradora de informações contábeis. Essas informações, elas servirão como planejamento, controle da atividade de uma entidade qualquer, inclusive na administração pública. Então, a contabilidade, ela tem como produto do seu trabalho, produto do seu empenho, informações. Então, ela gera informações que devem ser fidedignas e devem ser tempestivas para que sejam proveitosas. Recentemente, a contabilidade brasileira, a contabilidade no Brasil, ela vem sofrendo, passando por mudanças significativas. Inclusive, nesse momento, já estamos findando esse processo de conversão. Em 2007, foi alterada a Lei 6.404, continua em vigência, mas com a Lei 11.668, alguns artigos dessa Lei 6.404 de 76 foram alterados com a finalidade de convergir as normas brasileiras às normas internacionais. E o motivo é simples: a globalização das informações. Já que empresas brasileiras operam com empresas estrangeiras, é importante que essas informações geradas por todos os lados sejam convergentes, elas conversem entre si. Então, a contabilidade no Brasil, ela vem sofrendo essas modificações de modo que venha a pelo menos traçar um caminho rumo às normas internacionais de contabilidade. Começamos aqui entendendo que a contabilidade é uma ciência, tem seus princípios, suas bases e tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades. Vamos ver o que é o patrimônio. Um conceito de patrimônio contábil diz que patrimônio é conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis monetariamente, pertencentes a uma pessoa física ou jurídica. Ou seja, os elementos componentes do patrimônio são os bens, sejam eles bens de uso, bens de venda, bens de renda. São elementos que a contabilidade, que a entidade objeto da contabilização possui a posse e a propriedade. Então, podem ser os bens de uso da empresa, os bens de venda da empresa, os bens numerários, entre outros. Direitos. Então, os direitos também fazem parte do patrimônio da empresa. São valores que a empresa tem a posse, mas não... Aliás, tem a propriedade, mas não tem a posse. São valores a receber. São valores dívidas de terceiro para com a empresa. E também outros valores que podem... demais aplicações, que são controlados pela entidade, também podem ser considerados direitos. E, por último, o último tópico são as obrigações. Então, obrigações da empresa também faz parte do patrimônio dela. Então, fechando o ciclo, o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa que é o conceito de patrimônio. Obrigações no sentido de que são obrigações da empresa para com terceiros e obrigações de toda e qualquer natureza, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas, obrigações operacionais, entre outros. Vamos ver um pouquinho mais na frente na hora de estudar o balanço patrimonial. Continuando aqui, para entender um pouquinho do que é contabilidade, trazer um pouquinho de informação contábil,
Vamos ver também, já vimos o objeto de estudo, que é o patrimônio. Então, vamos ver aqui o objetivo da contabilidade e a finalidade da contabilidade. Pelo pronunciamento da IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Contadores, que é uma entidade de direito privado, mas sem fins lucrativos, que é responsável pela elaboração de normas e procedimentos relacionados com a auditoria interna e externa, e fez esse pronunciamento em 86 e foi aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que diz que contabilidade é objetivamente um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análise de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto da contabilização. Ou seja, ficou claro aqui que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio para que esse gere informações de naturezas diferentes para os seus usuários. Ou seja, a finalidade ou o objetivo final ou objetivo principal da contabilidade é gerar informações aos usuários. Esses usuários são pessoas físicas e jurídicas com diversos objetivos diferentes nessas informações. Então, essas informações eles terão que ser elaboradas de modo que satisfaça os interesses desses diversos usuários. Bom, se a contabilidade tem como objeto o patrimônio, então subtende-se que toda entidade que possua patrimônio seja campo de aplicação ou atuação da contabilidade. Então, a gente consegue perceber que a contabilidade ela é necessária em todos os segmentos, em todos os setores. Então, a gente dividiu aqui 3 setores que podem trazer um resumo de onde a contabilidade pode atuar. Então, temos aqui o primeiro setor. Então, o primeiro setor no Brasil envolve o governo, seja federal, estadual ou municipal, e a finalidade desse primeiro setor é obter recursos de maneira compulsória, ou seja, arrecadação por meio de arrecadação de tributos, por obrigação da arrecadação de tributos, e aplicar esse fruto dessa arrecadação visando a distribuição de renda, a estabilidade da economia ou mesmo prover algum bem ou serviço para a população. Então, esse primeiro setor é o setor onde a administração pública atua. E também a contabilidade também. No caso, seria a contabilidade pública, que é um dos ramos da contabilidade responsável por fazer os registros das entidades da administração direta e indireta. Outro campo de aplicação ou atuação da contabilidade é o segundo e o terceiro setor. Então, quem é o segundo setor? São as entidades que visam obter resultados financeiros para os seus proprietários. No segundo setor, os proprietários estão interessados em explorar atividades que possam produzir esses resultados. Então, no segundo setor, nós podemos aqui colocar dentro desse, que se encaixa perfeitamente, todas as empresas, que são entidades que visam lucro. Os proprietários fazem um investimento inicial visando um retorno futuro. Então, todas as entidades do segundo setor são entidades que têm objetivo lucrativo, visam lucro. E o terceiro setor? São as entidades não governamentais, que nós conhecemos como ONGs, que têm por finalidade fornecer algum bem e serviço, geralmente para pessoas carentes. Essas entidades elas não possuem finalidade lucrativa, no entanto, possuem patrimônio. Então, campo de atuação da contabilidade. Então, percebe-se facilmente que todas as entidades, independentemente de possuir finalidade lucrativa, independentemente de sua natureza, desde que possua patrimônio, se torna campo de atuação da contabilidade. Quem são os usuários da informação contábil? Então, já vimos que a contabilidade existe para estudar o patrimônio, controlar esse patrimônio e fornecer informações aos usuários. Então, os usuários da informação contábil, como a gente está podendo ver aqui, são pessoas, entidades de
de diversas naturezas. São entidades que estão dentro da empresa e entidades que estão fora da empresa, o que a gente chama de usuários externos e usuários internos. Então, cada tipo de usuário deseja uma informação contábil de natureza específica. Podemos dar o exemplo aqui. Os bancos. Os bancos são usuários externos, eles desejam buscar informações contábeis, geralmente para avaliar a segurança dos seus empréstimos e financiamentos a essas entidades. Um usuário interno clássico são os administradores da empresa. Eles precisam, mais do que nunca, de conhecer de forma detalhada e constante toda a mobilização, toda, como é que se diz, as mutações que acontecem nesse patrimônio, verificando sempre o que aconteceu e prever o que pode vir a acontecer. Ou seja, o administrador ele deve trabalhar com base em informações contábeis para a tomada de decisões. E outro exemplo também de um usuário que é considerado externo é o governo. O governo ele tem necessidade de buscar informações contábeis das empresas, principalmente para viabilizar a fiscalização dos tributos. Então, ele é um usuário bastante interessado na informação contábil e fiscaliza constantemente essas informações. Antes da gente partir para os próximos tópicos, que são demonstrações contábeis, a gente precisa saber de algumas informações. Primeira delas, o que é exercício social? Esse termo é bastante utilizado em contabilidade, então por isso que é preciso esclarecer do que se trata o termo exercício social. Então, exercício social é um espaço de 12 meses, um espaço de tempo de 12 meses, fim do qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados. Ele pode coincidir ou não com o ano calendário, de acordo com o que dispuser o estatuto ou contrato social. Então, resumindo, o exercício social é o período de 12 meses em que ocorre a gestão da empresa. A empresa, ela separa a sua gestão em períodos e no final de cada período é necessário fazer a avaliação dos fatos ocorridos e projeção do futuro. Fazer o planejamento das ações futuras. Verificar o que aconteceu, se suas metas foram atingidas, se o lucro desejado foi alcançado, entre outras informações de outras naturezas. E daí traçar metas para o futuro. Então, é preciso separar esses períodos e essa separação é prevista em lei. E a lei determina que o final de cada período terá que vir explicado, terá que estar dentro das cláusulas do estatuto ou contrato social, que são os documentos de início de uma empresa. Toda empresa, quando ela vai começar, dependendo da tipografia jurídica, ela pode começar como sociedade anônima e aí ela vai ter como documento inicial um estatuto social, ou uma empresa limitada que pode ter como documento inicial, que vai ter como documento inicial o contrato social. E esses documentos terão que ter como uma de suas cláusulas obrigatórias o final do exercício social, ou seja, o final desse período de gestão. Exemplo, se a empresa colocar como final do período do exercício social 31 de maio, então subtende-se que o início do exercício social é 1º de junho, né, do mesmo ano. Então, o exercício social, na verdade, ele não é obrigado a ser coincidente com o ano civil. Logicamente que, geralmente, as empresas adotam o ano calendário como coincidente com o exercício social das empresas. Então, é necessário estabelecer esse período para que, no final, sejam apurados os resultados da empresa. Outra informação importante. Qual o prazo para a elaboração dos demonstrativos contábeis? Os demonstrativos contábeis, eles são relatórios que serão gerados para trazer as informações que os usuários desejam. Então, os usuários eles vão obter essa informação através de demonstrativos contábeis. Por isso, a necessidade de que tantos ramos de atividade conheçam um pouco de contabilidade.
porque vão lidar com a informação contábil de maneira em forma de demonstrativos contábeis ou relatórios financeiros. O artigo 176 da Lei 6.404 estabelece que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Ou seja, no final de cada exercício social, a diretoria, os administradores da empresa deverão, com base na escrituração de todo o exercício, ou seja, para que sejam gerados os relatórios contábeis, é preciso que tenha sido todos os fatos que ocorreram na empresa que geraram mutação patrimonial tenham sido registrados de maneira sistemática, de maneira contínua, em livros próprios, livros contábeis, para que no final se gerem relatórios contábeis. Então, quais são esses relatórios contábeis? Nós temos o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração da origem e aplicação de recurso, demonstrações do fluxo de caixa e, se for companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Então, cada demonstrativo desse tem um objetivo específico, tem uma informação de natureza diferenciada dos outros. Então, a junção de todos eles traz mais informações e assim vai embasar melhor as tomadas de decisões. Então, vamos conhecer 3 desses demonstrativos contábeis, que é o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo de caixa. Vamos começar com a demonstração do resultado do exercício. Esse demonstrativo, também chamado como de DRE, é um demonstrativo que tem como finalidade a demonstrar o desempenho da entidade, qual o resultado para um determinado período de tempo. Então, ele, para as empresas que são entidades com finalidade lucrativa, ele vai realçar, demonstrar, explicitar se realmente o objetivo de lucro foi alcançado. Então, o próprio nome dele indica a demonstração do resultado daquele exercício. A lei obriga que esses relatórios sejam elaborados ao final de cada exercício social. Só que, normalmente, as empresas elas não esperam tanto para conhecer os resultados de suas ações. Então, geralmente, elabora-se DRE mensalmente ou bimestralmente, para que se possa acompanhar a geração do lucro do final do exercício. Esse demonstrativo ele é construído com base no princípio da competência. Não só ele, mas todos os outros. Os relatórios contábeis, a escrituração contábil, ela obedece um princípio contábil chamado princípio da competência. E esse princípio gera o regime de competência. O que determina o regime de competência? Todas as ações, todas as mutações patrimoniais deverão ser registradas, ou seja, apropriadas, considerando sempre o fato gerador das receitas e despesas. Ou seja, a ocorrência do fato gerador é que é levado em consideração na hora de se fazer uma apropriação de receita ou despesa, independentemente, então, se houve o recebimento ou o pagamento daquela despesa, se houve o recebimento da receita ou o pagamento da despesa. Ou seja, a contabilidade ela quer saber a ocorrência do fato e não se houve a entrada de dinheiro ou saída de dinheiro. Então, é mais ou menos assim que funciona o regime de competência. Estamos aqui com a representação gráfica bem sucinta da DRE. Então, só para a gente compreender que a DRE ela sempre começa com a receita bruta. A receita bruta é o total de faturamento do exercício social. Toda a venda da receita bruta, toda a venda da entidade, decorrente da atividade principal, que a gente chama de atividade operacional. E daí a gente começa a fazer as deduções de todas as despesas, como, por exemplo, os impostos, os custos das mercadorias, e assim a gente vai fazendo reconhecimento de outros resultados, como receita líquida, lucro bruto. Do lucro bruto nós tiramos todas as despesas operacionais,
como por exemplo despesas com vendas financeiras, gerais e administrativas. Acrescentamos receitas financeiras. Então, cada item desse, ele tem uma razão. Despesa com vendas, por exemplo, são todas as despesas relacionadas à venda e distribuição de produtos. Então, devem ser deduzidas da receita bruta para que no final a gente faça o reconhecimento do que realmente é o lucro da empresa. Pelo princípio da competência, todas essas receitas e despesas são registradas de acordo com a ocorrência do fato gerador. Ou seja, não é necessariamente obrigatório o registro decorrente do recebimento de pagamento. Por isso, esse lucro ele é chamado de resultado econômico. Por quê? Porque ele te demonstra somente o resultado apurado da ocorrência dos fatos geradores e não necessariamente significa dinheiro em caixa. Outro demonstrativo considerado mais importante é o balanço patrimonial. Por quê? Porque se o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, é esse demonstrativo que vai fazer a representação gráfica desse patrimônio. Então, o balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativa, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Então, o demonstrativo contábil, balanço patrimonial, ele traz todos os elementos componentes do patrimônio e seu valor monetário em moeda nacional. Então, ele te traz a posição financeira, porque envolve também bens numerários, e a posição patrimonial, com a composição do patrimônio, dos bens, direitos e obrigações de uma entidade. Então, é possível verificar a composição numa determinada data do patrimônio. Então, geralmente, esse demonstrativo é elaborado ao final de cada exercício social, assim como os outros. No balanço patrimonial, as contas, o que são contas? São elementos representativos de cada do patrimônio ou dos resultados. Então, as contas elas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da empresa. Então, a representação gráfica do patrimônio, ela obedece também o que determina a Lei 6.404. E ela deve ser feita de maneira que vá facilitar o entendimento e a geração de informações aos seus usuários. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 176 da 6.404, as demonstrações de cada exercício serão publicadas com as indicações dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior para fins de comparação. Toda vez que se elabora um relatório contábil de um determinado exercício social, é obrigatório mencionar os valores relacionados no exercício anterior. Isso vai facilitar na hora de se fazer uma análise horizontal, que é uma análise no tempo, para se perceber tendências, para se verificar atingimento de metas e por aí vai. Então, é obrigatório, ao se elaborar qualquer demonstrativo contábil de um determinado exercício, sempre mencionar os valores alcançados no exercício anterior. Estamos aqui com representação gráfica do balanço patrimonial. A gente colocou aqui os elementos componentes do balanço patrimonial. Então, desse lado, nós temos o ativo da empresa. Então, quem é o ativo? É o que a gente chama de parte positiva da empresa. São os bens e os direitos da empresa. Então, eles serão classificados dentro desses dois grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante. O que vai determinar onde o elemento será classificado é a ordem decrescente do grau de liquidez, ou seja, a capacidade que cada elemento tem de se transformar em dinheiro. Então, como é a ordem decrescente, no ativo circulante, classificaremos os elementos mais líquidos, ou seja, os elementos que serão transformados mais rapidamente em dinheiro, o que a gente chama de serão mais rapidamente realizados, maior capacidade de realização. Então, e aqui no segundo grupo nós temos o ativo não circulante, que são elementos com menor capacidade de realização. Dentro do ativo não circulante nós temos 4 grupos: o ativo realizável a longo prazo,
o ativo investimento, ativo imobilizado e ativo intangível. Então, dentro de cada grupinho desse, tem uma destinação específica. Dentro do ativo realizável a longo prazo, serão classificados elementos cuja a realização vai acontecer após o final do exercício social seguinte. No ativo circulante, serão classificados elementos que serão realizados até o final do exercício social seguinte. Dentro do grupo investimento, são os investimentos efetuados pela empresa, são aquisições que a empresa fez e que existe a promessa de retorno futuro. O imobilizado, classificamos os bens imóveis da empresa, os bens de uso da empresa, porque eles têm pouca liquidez, porque há uma pouca capacidade de realização. Dependendo da intenção da empresa, esses elementos vão ficar compondo o imobilizado. E o ativo intangível? E o ativo intangível é um grupo novo, já é uma novidade trazida pela 11.636 e é um grupo que traz os bens de uso que não possuem corpo, que a gente chama de bens incorpóreos ou bens imateriais, como a marca da empresa, as patentes, o fundo de comércio, entre outros. No passivo, também nós temos duas grandes classificações, passivo circulante e passivo não circulante. No caso do passivo, são classificados os elementos obrigações. Então, dentro do passivo circulante, serão classificados elementos cuja exigibilidade irá acontecer até o final do exercício social seguinte. E no passivo não circulante, após o final do exercício social seguinte. Então, temos aqui, dentro do passivo, obrigações com terceiros da empresa. Patrimônio líquido, que a gente chama de capital próprio ou recurso próprio. Ele, na verdade, é uma diferença algébrica entre os elementos do ativo e do passivo. Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Resumindo, bens mais direitos menos obrigações é igual ao patrimônio líquido. É o que fica, é o que é recurso próprio da empresa. Já que nós estamos falando em equação básica, já que nós estamos falando em ativo menos passivo é igual a PL, a gente consegue já entender que o ativo, o total do ativo, ele deve ser sempre igual ao total do passivo. Sempre. Por isso que o nome é balanço patrimonial. Essa balança deve estar equilibrada sempre. O ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Ativo, bens e direitos, será sempre igual às obrigações mais o patrimônio líquido. Demonstrações de fluxo de caixa. Esse demonstrativo, ele tem o objetivo de evidenciar a situação financeira da empresa. Então, ele te traz informações relacionadas ao caixa, ao dinheiro. O dinheiro, ele pode ter diversas origens. Então, eles podem ser decorrentes das atividades operacionais da empresa, ou seja, as atividades naturais da empresa. Ele pode ser decorrente de atividades de investimento, ou seja, a empresa investiu e teve retorno, ou quando ele investe, o dinheiro sai, quando ele tem retorno, o dinheiro entra. E atividades de financiamento. Então, a origem dos recursos que a empresa aplica pode ser de financiamentos. Então, tá aí. Então, a demonstração do fluxo de caixa, ele tem a obrigação de revelar a situação financeira, o caixa da empresa. Diferentemente da DRE, a demonstração de fluxo de caixa, ela adota um regime de caixa, ou seja, leva em consideração as entradas e as saídas de dinheiro, e não a ocorrência do fato gerador. Bom, por enquanto é só. Bons estudos, espero que tenha ajudado e facilitado a vida de vocês.